gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vim conversar com vocês sobre tudo o que eu li nesse mês de maio. Nesse mês eu li um total de 5 livros. Eu li 2 livros físicos e o restante foi lido no meu Kindle. Que esse mês eu tive uma coisinha na minha cabeça que me fez ficar viciada no Kindle e eu estava só lendo no Kindle. Eu vou começar primeiro pelos livros físicos que eu li. O primeiro livro físico que eu li foi esse aqui, Anatomia, uma História de Amor. Esse livro aqui ele é um romance gótico, que ele se passa lá em 1800 e bolinhas. E ele conta a história de uma garota, que ela era da alta sociedade, e que ela tinha um irmão que faleceu, um irmão que era vivo, e a mãe dela e o pai dela. Só que o pai dela ele era da marinha, então ele vivia viajando. E a mãe dela, ela tinha muito medo de perder o outro filho, porque um já tinha morrido. E naquela época era sempre importante ter um filho homem por causa da herança, do futuro. Então ela se preocupava muito mais com esse filho que ela tinha ainda vivo do que com a garota. A garota ela passava a maior parte do tempo dela no escritório do pai. Então ela ficava lendo os livros dele, livros de anatomia, de medicina. Então ela acabou se apaixonando muito por essa área. Só que como ela era mulher, nessa época, ela não podia nem passar na cabeça dela que ela queria ser médica, ela queria ver corpos abertos, não podia. Para a sociedade, naquela época, a única coisa que podia passar na cabeça dela era casamento, família, marido e essas coisas. Então, estava totalmente fora de questão essa vontade dela, tanto que ela nem comentava com ninguém, porque ela sabia que ela ia ser taxada de maluca. Só que um dia ela ficou sabendo que um médico famoso, um anatomista famoso, ia estar na cidade fazendo uma demonstração de anatomia. Ele ia abrir um corpo ali na frente da plateia e iria demonstrar o seu trabalho. Só que de um jeito ou de outro ela não ia poder entrar porque era permitido somente de homens. Só que ela entrou lá escondida, ela entrou por uma porta dos fundos com a ajuda de um rapaz e ela ficou assistindo por debaixo da arquibancada. Então ela assistiu toda a demonstração. E ali naquela demonstração ela ficou sabendo que esse anatomista famoso, que esse médico famoso, ele iria dar um curso de anatomia ali na cidade. Só que só eram permitidos rapazes e homens, né? Então, pra ela, foi mais uma coisa triste que pra ela, assim, ela não ia poder participar. Então ela voltou pra casa, mas ela teve uma ideia. Ela teve uma ideia de se vestir, se fantasiar com as roupas do irmão dela. Se vestiu com as roupas do irmão dela falecido e se passou por ele para poder assistir essas aulas. Ela começou a assistir as aulas no início, estava dando certo. Só que aí um dos professores descobriu a farsa e falou que ela não poderia mais, de jeito nenhum, continuar participando das aulas, porque aquilo era coisa somente para homens. Só que ela fez um trato com esse professor. Ele falou que se no final de tudo ela passasse na prova final de anatomia, ela realmente ia poder ser anatomista, ela realmente poderia ser médica e iria para uma escola de homens estudar medicina. Só que ela não poderia assistir nenhuma aula dele, ela ia ter que aprender sozinha. Então ela falou, ela topou, e ela falou que ela iria aprender sozinha, que ela realmente iria passar nessa prova. Só que ela percebeu que somente com os livros não seria suficiente para ela aprender. Então ela contratou um ressurrecionista, que era um rapaz que ele desenterrava corpos do cemitério, que tinham acabado de ser enterrados, e vendia para os estudantes e para os médicos estudarem o corpo. Então ele começou a vender esses corpos para ela poder estudar. Durante, sim, tudo que foi desenrolando, rolou um romance entre eles, e ao decorrer da história acontecem várias outras coisas que eu não vou contar aqui para vocês lerem e descobrirem vocês mesmos. O que eu achei, minhas considerações finais desse livro. Para esse livro eu dei avaliação de 4 estrelas. Por quê? Eu achei que o romance entre eles não foi muito bem desenvolvido, não teve muita explicação, né, entre os dois protagonistas do romance. E o livro é Anatomia, uma História de Amor. Eu achei que faltou a história de amor no livro. E também achei que o que aconteceu no final, o plot do final foi, assim, bizarro. Uma coisa meio impossível de acontecer. Mas, no mais, eu gostei do livro e aconselho vocês a lerem, vocês vão gostar bastante. O segundo livro que eu li esse mês foi esse daqui, Como Sobreviver à Realeza. Gente, esse aqui foi o pior livro que eu li nesse mês, tá? Ele conta a história de uma garota que ela morava numa cidade pequena com os pais dela, só que ela tinha uma irmã mais velha. E essa irmã mais velha era noiva de um príncipe. E essa irmã dela era muito, muito famosa. E essa garota ela não gostava muito disso, porque ela não queria aparecer, ela não gostava disso. Ao meu ver, eu acho que ela sentia um pouquinho de inveja da irmã, porque a irmã dela era famosa e ela não. Mas isso não é falado no livro. Mas a minha perspectiva,
minha perspectiva do livro foi essa, que ela tinha um pouquinho de inveja. Como a irmã dela e o príncipe estavam noivos, ela e a família dela precisou ir pro país deles para conhecer a realeza, conhecer o rei, a rainha. Então eles foram. Só que quando eles chegaram lá, o cunhado dela, que era o príncipe, tinha um irmão mais novo, que era um príncipe mais novo. E a rainha acabou achando que a garota e esse irmão mais novo do cunhado dela estavam tendo alguma coisa. E a rainha não gostou nada disso, porque ela falou que um dos filhos dela já estava com uma garota plebeia e ela não queria que o outro filho dela ficasse com uma plebeia também. Então ela fez com que essa garota e um dos amigos do príncipe mais novo fingisse que estavam namorando. Só que isso, gente, aconteceu depois de 200 páginas, nas 100 últimas páginas do livro. Então teve toda uma enrolação muito grande para chegar nisso. Então, nas últimas 100 páginas que isso aconteceu. E nas 50 penúltimas páginas, eles se odiavam e nas últimas 50 eles passaram a se gostar. Então, esse daqui foi o pior desse mês. Eu acho que se eu tivesse uns 15 anos, talvez eu tivesse gostado mais. Mas agora com 21, não foi a minha vibe. Eu dei 2 estrelas para esse livro aqui. Então, se você tem 15 anos, eu aconselho você a ler. Se você tem mais que isso, caia fora, que eu não tenho nem muito o que falar sobre ele, porque é isso, gente. Foi uma enrolação. Nas últimas 100 páginas aconteceu o que eu falei e foi isso aí, acabou. Agora vamos para os livros que eu li no Kindle. Eu vou mostrar aqui no tablet, porque no Kindle não aparece muito bem a capa. O primeiro livro que eu li no Kindle esse mês foi É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Não tem nem muito o que falar sobre ele, né? Porque todo mundo conhece. É a história da Lily, que ela na adolescência namorou com um mendigo, aí depois foi pra cidade, começou a namorar com um cara que era abusivo, e aconteceu todo aquele rolo. Não tem muito o que falar sobre ele, porque com certeza vocês conhecem, vocês já sabem de cabo a rabo. Eu dei 5 estrelas pra esse livro aqui, eu achei muito bom. Tanto que na Book Friday eu comprei a continuação, que eu não tinha lido também. E eu vou ler, e assim que eu ler eu venho aqui pra falar pra vocês o que eu achei. Outro livro que eu li no Kindle também foi esse livro aqui, A Camareira. Ele é um livro bem bom, ele conta a história da Molly, que ela é uma garota que ela trabalha como camareira num hotel de luxo, e ela é a melhor camareira que tem nesse hotel. Só que um dia ela encontra o hóspede mais rico do hotel morto no quarto. E de início ela não é suspeita, só que depois ela passa a ser suspeita. Só que assim, ela é uma garota muito ingênua, então as pessoas enganam ela. Na verdade, fizeram parecer com que ela fosse a culpada, com que ela tivesse matado. Mas no fim, todo mundo vai descobrir que não foi isso, que foi outra coisa que aconteceu. Esse livro eu achei super interessante, tá? Porque eu achei, assim, teve um plot, assim, no final que me prendeu do início ao fim. Esse livro eu li ele super rápido no meu Kindle também. E para esse livro eu também dei 5 estrelas. E eu aconselho vocês a estarem lendo ele também, porque ele realmente é muito, muito bom. Outro livro que eu li no Kindle, que foi o último que eu li, foi esse livro aqui, O Ceifador. O livro, ele é assim. Depois de muito tempo da humanidade, as pessoas envelheciam, morriam, eles descobriram uma forma de que ninguém morresse mais. E quando as pessoas envelheciam, eles conseguiam se resetar e voltar a ser jovens. Então, com isso, ninguém mais morria. E existiam os ceifadores, que eles eram encarregados de matar algumas pessoas, na verdade, coletar algumas pessoas, como eles falam no livro, para controlar a população. Então, o papel deles era coletar algumas pessoas para que não ficasse sobrecarregado o mundo de pessoas, porque ninguém morria. As pessoas se resetavam, ficavam jovens de novo. Se elas ficavam doentes, elas tinham um negócio no corpo delas que não deixava a doença aumentar, elas eram curadas. Então, existiam esses ceifadores para diminuir a quantidade de pessoas no mundo. E um dos ceifadores, ele encontra um garoto e uma garota e leva eles para casa dele, para eles serem seus pupilos, né, seus aprendizes. E ele começa a ensinar esse garoto e essa garota para que eles, quando eles terminem o treinamento deles, eles se tornem ceifadores também. Só que daí acontece muita maracutaia na história. E acontece que esse ceifador que estava ensinando eles morre, mas que uma começa a desconfiar que ele não morreu, que mataram ele. Aí esse garoto e essa garota são separados, cada um vai para um ceifador diferente. Esses outros ceifadores novos que estão ensinando eles têm a personalidade completamente diferente um do outro e muito mais diferente do primeiro ceifador que estava treinando eles. E começa a acontecer muita coisa muito louca. É uma trilogia esse livro, esse que eu tô lendo é o primeiro, tem mais 2.
Eu também indico ele pra vocês, tá? Eu dei 5 estrelas pra esse livro também. Ele é muito bom. Aconselho vocês a ler. Agora o livro que eu abandonei esse mês foi o livro O Vilarejo, do Rafael Montes. Gente, eu realmente não sei como que as pessoas gostam desse livro. Eu não consegui gostar. Eu achei que tava me enlouquecendo, que eu não conseguia entender nada. Não sei se é que eu sou burra, ou sei lá, mas eu não gostei. Eu li, eu acho que os 2 ou 3 primeiros contos do livro e não consegui terminar mais. Aí eu parei e falei, não vou ficar me matando, porque se eu ficar me forçando a ler ele, eu vou entrar em ressaca literária e não vou conseguir ler mais nada. Então eu desisti, deixei lá. Quem sabe um dia eu volte, né, a ler ele e consiga ler, mas agora não rolou. Dessa vez não rolou. Agora eu vou falar o ranking dos livros, tá? Em quinto lugar eu coloquei Como Sobreviver à Realeza, por motivos do que eu expliquei, que eu realmente não gostei do livro. Depois eu coloquei Anatomia, que também tem algumas partes que eu não gostei muito. Depois eu coloquei O Ceifador, que é bom, mas tem alguns que são melhores que ele. Em segundo lugar eu coloquei A Camareira. E em primeiro lugar eu coloquei Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Essa foi o ranking desse mês dos livros que eu li. Coloquem aí nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam deles, se vocês tiveram a mesma perspectiva que eu. E também me contem quais foram os livros que vocês leram nesse mês. Eu vou ficar bem feliz em ler os comentários de vocês. Então é isso, pessoal. Tchau!